bom dia, mais um bom dia mesmo. Vamos dar início a mais um momento de cartas na mesa e vamos acessar hoje o capítulo 5 do Evangelho segundo o apóstolo João. No capítulo 4 falamos do maior diálogo de Jesus na Bíblia, que é o seu diálogo com a mulher samaritana, e falamos também do seu poder de transformação através do Evangelho. Agora falaremos aqui do capítulo 5 do Evangelho de João. E, como sempre, faremos a leitura e depois iremos destrinchar, falando os pontos específicos, as suas curiosidades, o seu contexto histórico. Amém? Então vamos lá. João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo do Senhor descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntando-lhes eles: Quem é o homem que lhe disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Jesus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu quero dar um destaque primeiro nessa primeira parte para falar desse milagre específico. Vamos tomar alguns elementos importantes para a nossa instrução, edificação e maior compreensão. Mais uma vez, Jesus vai a Jerusalém para uma festa judaica, ou seja, Jesus aproveita de celebrações culturais, Jesus aproveita de toda a ritualística judaica, sendo ele também um judeu, para apresentar os sinais miraculosos que o testificavam como Filho de Deus e como Messias a ser esperado àquela geração. Jesus já havia subido a Páscoa no capítulo 2, quando ele purifica o templo. Nós vamos notar que o Evangelho de João, como já foi falado, apresenta Jesus durante o seu ministério de 3 anos e meio mais ou menos, indo a Jerusalém em 3 ocasiões de Páscoa. Ele foi em outras vezes, mas eu destaco que ele foi em 3 Páscoas e na última ali ele é executado no seu holocausto santo e sacrifício perfeito. Mas aqui essa versão bíblica não fala exatamente qual era a festa judaica. Importa saber que Jesus, nesse momento, ele não vai diretamente ao templo, como foi na outra ocasião em que ele purifica o templo. Agora Jesus ele trata de ir a um lugar que as pessoas eram esperadas a serem purificadas.
Por quê? Porque no templo não era permitido entrar cegos, aleijados, coxos, deficientes, castrados, eunucos e tantas outras pessoas. Havia um lugar do templo onde só era possível entrar quem era de fato judeu e quem era perfeito de corpo. Então Jesus vai ali, após de uma primeira ocasião purificar o templo, ele vai também purificar as pessoas. E havia uma tradição na qual o anjo do Senhor descia, movia as águas e as pessoas eram curadas. É importante destacar que nos livros da Antiga Aliança, no conhecido Velho Testamento, todas as vezes em que se fala de anjo do Senhor, se remete de uma personificação do próprio Cristo, daquele que é o seu filho direto. Então, havia a tradição de que Jesus, não como homem, mas como anjo do Senhor, movia aquelas águas e trazia cura. Agora, olha o que está acontecendo aqui no cenário. Jesus, o próprio Filho de Deus, enquanto homem, vai naquele ambiente onde tradicionalmente se esperava que ele descesse, movesse as águas, e o primeiro aleijado, o primeiro enfermo, o primeiro doente, cego, qualquer que fosse a sua enfermidade, a sua deformação, este seria sarado e curado instantaneamente, podendo então estar habilitado para ir ao templo. E a palavra do Senhor aqui diz que Jesus se move em meio à multidão e se compadece, tem misericórdia deste aleijado. É importante nós entendermos que tanque de Betesda, a tradução dele é tanque das misericórdias, tanque da dó, tanque da pena. Então Jesus ali foi movido de grande misericórdia e pelo seu amor dispensado à humanidade, ele libera uma palavra de cura àquele homem. É interessante entender que aquele homem estava há 38 anos ali, paralisado, paralítico, em um leito, em um lugar totalmente, em uma situação, em um lugar totalmente degradante a ele, a sua dignidade, a sua saúde, as suas emoções. Ainda assim, Jesus se atenta a esse homem, se volta a ele e pergunta: queres ser curado? Queres ser curado? E a resposta que o homem dá é nem sim, nem não. Ele explica a Jesus a condição dele ainda não está curado. Era mais ou menos ele querendo dizer o seguinte: olha, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque a minha condição é tão degradante, é de uma situação tão frustrante, que eu não tenho condições de chegar primeiro quando as águas se movem. Mal sabia aquele homem que as águas já estavam se movendo em favor dele, que as águas já estavam sendo apresentadas a ele para a sua cura plena. Jesus já havia dito à mulher samaritana que ele era a fonte de água viva, essa água viva que sacia a nossa sede, os nossos desejos, que sacia as nossas necessidades. Também era a água que curava, que habilitava, que sarava aquele homem, dando a ele a condição de estar naquele ambiente, de estar no templo. E a palavra do Senhor então traz aqui que Jesus libera uma palavra para aquele homem dizendo: seja então curado, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem anda, mas ele não anda mais onde era o poço de Betesda. Lembrando que, como diz a palavra do Senhor, o poço de Betesda ficava logo depois da porta das ovelhas. Aquele homem, após ser curado por Jesus, ele sai dali e vai ao templo, passando pela porta das ovelhas. Jesus foi a água que se moveu para ele, e Jesus se apresenta lá em João 10, dizendo que ele é a porta das ovelhas. Então Jesus se apresenta ali de multiforma para aquele homem, porque ele resolve aquela situação. Nós observamos ali que Jesus aproveita, como foi dito, de uma festa judaica e de uma tradição local, uma tradição popular, para apresentar solução e cura àquele homem. E por se tratar de um dia sagrado aos judeus, que é o sábado, um dia de separação, um dia de descanso, quando os religiosos se deparam com aquele homem no templo, andando segurando o seu leito,
eles não se alegram, eles não celebram, eles não se enchem de euforia para um testemunho de glorificação a Deus. Não, pelo contrário, eles recriminam aquele homem, o censurando, lembrando-o que certamente aquele homem, só um parente, certamente aquele homem era um aleijado muito conhecido, um paralítico muito conhecido. Já eram 38 anos que ele estava naquele ambiente ali de separação, de segregação, sectário, não podendo estar entre os sarados, entre os perfeitos de corpo. E quando ele entra no templo, ele deveria ser motivo de espanto, ser motivo de glorificação. Não, ele é censurado, porque não podia carregar o seu leito em um sábado. E lhe perguntam, quem lhe mandou então tá carregando essa maca, está carregando a sua cama? E ele diz, o mesmo que me curou. Mas aquele homem não se atentou quem era Jesus. Certamente ele não ouviu falar que Jesus, em outra ocasião, havia purificado o templo. Certamente ele não ouviu falar que Jesus havia resolvido uma situação de vergonha para o templo, expulsando dali os comerciantes e os cambistas. Não, ele não ouviu, porque ele não participava da cultura dos sadios, ele não tinha uma vida social ativa. Mas aquele homem agora está transitando no templo. Talvez aquele homem já nasceu aleijado, talvez aquele homem nunca havia visitado o átrio, o santo lugar, o lugar ali onde havia pia para purificação, onde havia os espelhos, onde havia as colunas. Aquele homem nunca tinha vivido uma festa judaica, porque ele era excluído não só da sociedade, mas de toda e qualquer ritualística da tradição judaica. Então ele é censurado de imediato. Em seguida, Jesus o encontra e fala com ele, olha, você foi curado, mas não peques mais, porque mal pior lhe pode proceder. E aí, meus amados, nós lembremos que Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para perdoar. Todas as vezes que ele cura alguém, ele fala a respeito do perdão dos seus pecados. Mas Jesus dá um destaque a ele, que deve servir de alerta para mim e para você. Cuidado para não pecarmos mais. Cuidado para não cometermos outro deslize. Cuidado para não continuarmos em erro. Cuidado para não continuarmos em falha. Por quê? Porque muito pior do que ser paralítico, muito pior do que ser coxo, muito pior do que ser cego, muito pior do que qualquer imperfeição no nosso físico, que nos impedia de acessar o templo do Senhor, é o pecado, que nos impede de acessar a glória de Deus. Jesus não falou para aquele homem, cuidado com a sua condição física, cuidado para você não se machucar de novo, cuidado para você não voltar a um estado de paralisia, cuidado para você não ficar cego, surdo, mudo, cuidado para você não se tornar um eunuco. Não, Jesus não tem esse tipo de preocupação com ele, porque Jesus já tinha resolvido esse problema na vida dele. Jesus tem um cuidado de alertá-lo a não pecar, alertá-lo a sair de uma vida de transgressão, de uma vida de iniquidade, de uma vida de desobediência ao Senhor. Por quê? Porque é isso que faz separação entre homem e Deus. Aquele homem, por motivo de paralisia, era separado de uma vida religiosa. Ele não podia acessar o templo. Agora, só o pecado dele dava condições para que ao final da sua vida terrena, ele não vivesse uma eternidade em comunhão com o Senhor. Se a paralisia daquele homem o tirava da presença dos irmãos judeus, das autoridades religiosas, o pecado dele o tiraria em algum momento da presença do Senhor. E assim como Jesus o anjo que toca nas águas e move para nós sermos curados, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ali, ele é reconhecido então por aquele homem, e aquele homem fala, olha, foi ele que mandou, foi Jesus que me ordenou andar
com a minha marca. E os judeus vão recriminar Jesus, vão repreender Jesus. E Jesus lhe dá uma resposta, como ele dava uma resposta de forma imediata. E aqui já passa uma lição de que Jesus sabe o que eles estão pensando e o que havia de sentimento neles. Quando Jesus então fala: meu Pai trabalha o tempo inteiro e eu também trabalharei. E Jesus chama Deus de Pai. Chamar Deus de Pai era pecado de morte, era blasfêmia. Porque todo aquele que chama alguém ou algo de Pai se faz igual a Ele. Então aqueles homens estavam realmente irritados com Cristo, estavam incomodados com aquela situação. E quanto mais Jesus se apresentava como Filho de Deus, mais aqueles religiosos tramavam em matá-lo. Agora vamos continuar aqui da leitura no versículo 36. Acompanhem comigo, aliás, no versículo 19. É isso mesmo. No versículo 19 do capítulo 5 do Evangelho segundo o apóstolo João. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou esta, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aqui Jesus, vou dar só uma pausa aqui para trazer uma afirmação. Jesus aqui, diferente dos outros evangelhos, onde somente na narrativa final ele se apresenta como Filho de Deus, como um Messias, como aquele que haveria de vir, Jesus logo no início do ministério, segundo o apóstolo João, ele se apresenta como Salvador, ele se apresenta como esse Redentor da nova aliança, capaz de dar vida a quem está morto e dar absolvição a quem está condenado. Jesus aqui se apresenta como Filho de Deus e que ele não faz nada senão pela vontade do Pai. Quando ele cura, não é por ele, é pelo Pai. Quando ele dá vida, não é por ele, é pelo Pai. Jesus se faz um com Deus aqui e deixa bem claro não só a sua natureza divina, mas a sua natureza de obedecer à vontade daquele que rege tudo. E aqui nós temos não só uma sinergia que há entre o Pai e o Filho, mas uma simbiose, onde ambos trabalham em dependência de um com o outro. Jesus, ele não se diminui por fazer a vontade do Pai, mas ele se sujeita em meio a que a missão é estabelecida por Deus e não pelo próprio Cristo. Quando lembramos ali do capítulo 3 do Evangelho segundo o apóstolo João, quando ele fala a respeito do plano de salvação, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ora, quem envia tem um controle da missão.
Então Jesus ali está sujeito e subordinado à vontade do Pai. E ele está falando aos judeus, aos religiosos que queriam lhe matar, que queriam lhe tirar a vida por se apresentar enquanto Filho de Deus, enquanto o próprio Messias. Ele está falando: olha, eu não testifico isso de mim, eu testifico isso do meu próprio Pai. Aquele que crer na obra que eu faço em nome de Deus, este será salvo. E haverá um dia em que todos ressuscitarão. E é importante nós, cristãos, filhos de Deus, tomados por esse poder, segundo o Evangelho, segundo o capítulo 1, versículo 12, desse Evangelho estudado, que todo aquele que o recebeu toma o poder de ser chamado Filho de Deus, que haverá um momento em que ressuscitaremos, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Todos passarão por um juízo, mas aqueles que estão no Filho do Homem, estes serão julgados de uma forma justa na graça, onde toda pena já foi capitalizada por Jesus na cruz. E é importante nós termos essa consciência, porque a testificação das obras de Cristo deve se fazer sabendo que foi algo de envio pelo Pai. Tem pessoas que encontram facilidade em amar Jesus, mas não têm facilidade em entendimento de amar a Deus, porque olham para um Deus do Antigo Testamento e lembram daquele Deus que ordenava a matança de velhos, mulheres, crianças, um Deus que enviava peste, um Deus que enviava praga, um Deus que condenava, que mandou águas no dilúvio, quando na verdade aquele Deus que corrigia a humanidade para uma reconciliação foi o Deus que enviou seu único filho e que o ordenou fazer todos esses sinais miraculosos. Então toda cura de Cristo, toda bondade de Jesus, toda ternura que temos, não só no nosso imaginário, mas na nossa compreensão de como foi Jesus enquanto homem andando pela terra, tudo isso se deve ao amor do Pai por nós. Não se deve de uma vontade espontânea e voluntariosa de Cristo, mas ele deixa muito claro: tudo que eu faço é por vontade do Pai. Então Jesus está aqui como missionário, Jesus está aqui como alguém sujeito à vontade daquele que o enviou. Então todo milagre, todo sinal, toda cura, toda ressurreição que o Senhor Jesus moveu aqui na terra, deve-se diretamente, em primeiro lugar, à vontade de Deus. Então, quando Jesus está aqui lecionando a respeito dele, quando ele apresenta de forma ousada que a figura de Filho de Deus está sobre ele, ele ainda se apresenta o Filho do Homem, que julgará, o Filho do Homem que estará no dia da ressurreição dos mortos, o Filho do Homem que fala que naquele momento já começou então a ocasião onde os mortos ouviriam das catatumbas, dos sepulcros, a sua palavra e a sua pregação. Este é o Jesus que defende o Pai. Ele fala: não testifiquem das minhas obras, mas da obra dele. E aqui na sequência, ele fala a respeito de alguém que o testificou. Primeiro, observe, Jesus está testificando do Pai, mas ele cita alguém que o testificou e que ainda nessa ocasião estava vivo, que ainda nessa ocasião estava também tocando o seu ministério de modo paralelo, já preso por Herodes. Ele está falando de João Batista. Olha o versículo 32. Outro é o que testifica ao meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Ou seja, ele quebra aqui toda e qualquer ação de divisão entre a palavra de João e a palavra dele. Ele diz o seguinte: João veio testificar dele, ou seja, João é enviado de Cristo, mas Cristo é enviado de Deus. Então Jesus deixa muito claro aquilo que João já havia apresentado na Galileia, não na verdade na Galileia, nas terras além do Jordão, para uma correção melhor e um esclarecimento melhor, geográfico e temporal. Quando João fala: há de vir aquele que eu não sou digno de amarrar os calçados, João fala primeiro. Jesus aqui confirma a afirmação de João, dizendo: sim, eu sou maior que João. Se eu estou testificando do Pai que nessa ordem de missão é maior que eu estou dizendo
que eu sou maior que João. Então ele está dizendo aqui: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Quem é a verdade? O próprio Cristo. Ele se apresenta assim lá em João 14, como iremos ver. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejam salvos. Jesus não estava falando aquilo para constranger os judeus, mas para que eles fossem salvos naquilo que os profetas já haviam testificado, os salmos já haviam testificado, a lei já havia testificado, João Batista havia testificado, e ele testificava de si mesmo para o Pai. Ele está falando o seguinte: eu preciso que vocês recebam essa palavra para a salvação de vocês. Ele era lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, estas que eu faço testemunho ao meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus aqui reafirma que o seu testemunho é maior que o de João. Por quê? João testificava de Cristo, Cristo testificava do Pai. E toda a vontade do Pai se fazia em Cristo. E é muito interessante quando Jesus diz: vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me vendo, vocês não analisam a minha forma. Esta é a forma do Pai, a forma humana do Pai. Por quê? Porque o Filho é a forma do Pai. O Filho fala pelo Pai, o Filho testifica do Pai, o Filho dá a visão daquilo que é o Pai. Por isso que em muitas parábolas Jesus diz que Deus, ou o Senhor da vinha, decidiu enviar o seu Filho, porque enviando o seu Filho, neles haviam de crer. No primeiro momento, aquela geração se alegrou com João Batista. Mas é interessante que João Batista comia e bebia e era chamado de demônio. Não comia e não bebia e era chamado de demônio. E Jesus, o Filho do Homem, comendo e bebendo, também assim era chamado. Então vocês observam que a alegria, a euforia por uma palavra pregada não dá àquele homem, àquela geração, àquela situação, àqueles ouvintes, o direito à salvação. No início eles também amavam a palavra de João, até João vir com uma palavra de conserto, uma palavra de arrependimento, uma palavra onde era necessário apresentar frutos de arrependimento e de conserto. Com Cristo também é a mesma coisa. De início se maravilhavam e depois, quando Jesus vinha para purificar, quando Jesus vinha para consertar, quando Jesus veio testificar de que ele era o próprio Filho de Deus, aquilo ali não tinha valor para eles. Aquilo não importava aos irmãos, não importava aos judeus, não importavam aqueles que viviam em um conceito de religiosidade dentro da sua tradição. Não importava nada que Jesus falava, porque para eles havia a necessidade de esperar
a figura do Messias segundo a perspectiva deles, qual seja, que viria um rei como Davi, que destronaria o Império Romano e que Israel voltaria a ser uma nação guerreira que iria contra os seus inimigos naturais. Cristo aqui veio dizer que a sua testificação veio através das Escrituras, que a sua verdade veio através daquilo que a palavra já estava apresentada. Portanto, o que nós temos que ter aqui de conhecimento, de entendimento e de verdade acerca do que João quer falar aqui, é que Jesus com Deus é um só, que Jesus com o Pai se faz um só, e que se aquela geração cria em tudo que Moisés estava falando, exigindo, portanto, de Cristo um alinhamento segundo a lei de Moisés, ou seja, não pode curar no sábado, quem é curado não pode carregar o seu coxo, a sua maca, a sua cama. Então aquele povo está resumindo todo o poder de Deus aos ensinamentos de Moisés. E ele está dizendo aqui, olha, quem vos acusa disso é Moisés, não sou eu. Quem veio para trazer ao homem, à humanidade, e em especial aos judeus, algum tipo de condenação, algum tipo de repreensão, algum tipo de limitação, foi Moisés, através da lei. Foi Moisés, através da mediação da antiga aliança. Só que a antiga aliança é sombra de tudo do que nós estamos vivendo na nova aliança. Quem veio como luz foi Cristo. Quem veio como um novo conceito para perdão, reconciliação e redenção da humanidade foi Cristo. Lá em João 3 nós entendemos que o Filho do Homem não veio para condenar, mas para perdoar. Mas todo aquele que não recebe, este está condenado. Ele está falando aqui, eu fiz tudo isso, eu não me movi dessa maneira para a vossa salvação, para a vossa absolvição. Então o capítulo 5 começa falando de um Cristo indo a uma festa judaica, participando de uma tradição judaica popular, da qual esse anjo descia no tanque de Betesda e movia as águas, tanque de Betesda com o significado de misericórdia, movia as águas, e o primeiro que pulasse naquela água, estivesse ali naquele tanque, e era um tanque bem considerável, meus amados, era um tanque bastante grande, este seria curado. Cristo agora, como anjo do Senhor, entra naquele ambiente de exclusão, naquele ambiente de segregação, e ele apresenta-se então como a solução de cura e habilita pessoas a estarem participando de uma festa tradicional, estipulada pela lei, pela tradição judaica, dentro do templo. Isso é muito simbólico, porque nós em Cristo somos coxos, somos cegos, somos mudos, somos eunucos, somos impedidos de estar no templo chamado Deus. João diz que o templo é Deus na Nova Jerusalém, no lugar onde estaremos. Então, Jesus veio trazer essa reconciliação, nos purificando, e como mediador dessa nova aliança, ele entra ao mesmo tempo como as águas que se movem e como o anjo que se move as águas para nos invadir. Então, Jesus aqui, ele combate toda uma estrutura religiosa, ele dá dignidade ao homem. Ele poderia ter curado todos naquele dia, mas ele destaca talvez aquele que está em uma situação de maior degradância, de maior separação, de maior dificuldade, e o habilita a participar de algo que aquele povo, que aquela geração, naquela ocasião da festa judaica, participava. Isso traz um escândalo, mas ele explica que veio testificar do Pai. Esta é a mensagem do Evangelho de João, em seu capítulo 5. Se tiver alguém presente aqui, eu sei que tem uma irmã aqui presente, a Mirella. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se quiser participar de alguma forma, é um momento onde nós gostaríamos de que todos tivessem aqui, todos que pudessem participar nessa ocasião, pudessem falar, pudessem acrescentar ou tirar uma dúvida. Fique à vontade.
Shalom, a paz do Senhor, tudo bem, irmã? Aleluia. Eu estou acompanhando com alguma dificuldade porque estou em movimento, Ok. mas se não for incômodo, eu gostaria de voltar a perceber o contexto em que o Cristo falou sobre Moisés foi quem deliberou os mandamentos, aqueles mandamentos do acréscimo, né? Sim. Os outros mandamentos que nós vimos, eu acho que no livro do Deuteronômio, se não me engano, que há muitas outras leis que foram passadas para além dos 10 mandamentos. Sim. Para o comportamento do povo. E o bispo vai dizer que a vinda de Cristo anulou determinadas orientações dadas por Moisés, por elas serem mosaicas 100%. O que acontece? Na verdade, são 613 ordenanças que compõem a lei mosaica, né? Então, os hebreus eles tinham que cumprir 613 ordens. Por exemplo, ele tinha um único corte de cabelo. Todos os homens eles tinham que obedecer o corte de cabelo, não podiam cortar as costeletas, tinham que preservar a barba, não poderiam usar roupas de tonalidade diferente, trabalhar no sábado. Se a mulher estivesse em seu período menstrual, ela não poderia ser tocada. Se eu tocasse um defunto, eu deveria ficar afastado. Haveria uma grande ordenança. Então era necessário obedecer tudo isso para alcançar a salvação de mérito próprio. Paulo diz que isso era impossível. Então, quando Cristo questiona mais adiante, até no Evangelho de João nós vamos ter também essa passagem, quando ele fala o seguinte: quando lhe é perguntado qual é o principal mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele não traz isso de si, ele traz isso de duas ordenanças que está na lei mosaica. Uma está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, quando a palavra do Senhor fala, né, devemos amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa força, de todos os nossos recursos. E Levítico 19, 18, quando ele diz, devemos amar o próximo. Então ele toma duas ordenanças da lei e há destaque dizendo, e a lei da nova aliança e a lei do Pai se resume nessas duas. Porque a nova aliança anula a segunda. A palavra do Senhor diz que um testamento antigo é revogado pelo novo. E quando o seu autor falece, ali então estabelece o direito de herança. Naturalmente falando, uma nova lei anula a lei antiga. Essa nova lei, que é regida por dois mandamentos, nela satisfaz toda a ordenança mosaica, que era dividida em ordenança social, ordenança ritualística e ordenança pessoal da sua cultura. Por exemplo, para nós cristãos, não há que se guardar o sábado, porque nós, enquanto templo do Espírito Santo, temos que guardar todos os dias. Para nós cristãos, não foi tirado um dia de consagração, foi feito dos 7 dias de consagração. Dias que eu devo buscar o Senhor, dias que eu devo adorar o Senhor, dias que eu devo fazer o bem ao próximo. Então, Moisés trouxe na sua lei uma sequência de ordenanças que levava o homem a uma condenação, uma vez que o homem não tinha a capacidade de cumpri-la. Cristo veio e traz uma lei onde impera o amor. E o que é o amor? É a nossa capacidade de não fazer com o próximo aquilo que não desejamos fazer, e o entendimento de que se eu amo a Deus de todo entendimento, de toda a minha força, de toda a minha emoção, de todo o meu conhecimento, eu não farei nada que o aborreça. Então eu estou ligado ao amor, é aquilo que ele fala, a minha geração, o meu povo não estará firmado naquilo que foi escrito na pedra, fazendo menção ao que o Moisés escreveu nas pedras através da ordem de Deus, mas é escrito no coração, é uma lei guardada no coração. Por quê? Porque do coração provém tudo, né?
A palavra do Senhor diz que todo pecado, toda maldade, tudo que é ruim, tudo que é perverso, tudo que é adultério, homicídio, roubo, mentira, provém do coração. Se o meu coração está segundo a lei do Senhor, então o fruto dele será realmente fonte de vida, será realmente aquilo que dá testemunho e testificação ao Senhor. Portanto, Jesus, e eu creio isso plenamente, veio e anulou não só os sacrifícios ritualísticos e os sacrifícios de compensações, mas toda e qualquer lei que se faça no sentido de alcançar o mérito, porque Deus já havia dito na antiga aliança que os nossos atos de justiça para Ele, segundo, salvo engano, o profeta Jeremias diz isso, são como trapos de imundícia. Então não há nada nosso, não há nenhuma conduta nossa que traga agrado a Deus a ponto dele nos aprovar. Nós somos realmente aprovados pela graça, mas a graça nos dá a responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, que não é um mandamento simples, e amar o próximo como a nós mesmos, né? Que também não é nada simples, mas Jesus deixou bem claro que é possível. Eu não sei se ficou claro para a irmã, se eu preciso dar algum acréscimo, se eu respondi aquilo que de fato ela desejou. Sim, bispo, sim, ficou entendido e até fiquei surpreso. Eu sabia que havia muito mais leis que o Moisés tinha exarado e não fazia ideia que eram 613. Não, e curioso é que depois de 613 ainda havia as tradições dos grupos. Por exemplo, os fariseus diziam que para pegar o alimento tinha que se lavar daqui, né, do cotovelo até a mão. E ele recrimina inclusive os discípulos de Jesus. Jesus diz: vocês têm a lei, ainda impõem a vossa tradição. Então havia a lei mosaica e ainda havia a tradição daquele povo. Pois, e eu acho que isso também vem fazer jus àquilo que aconteceu com a circuncisão. Acho que também foi Cristo que disse que nem a circuncisão, nem a circuncisão, no final, serviria para coisa alguma. Exatamente. Se formos bem observar, né, em tudo que nós temos vivido, hoje o judeu não cumpre a lei. Quando às vezes se pergunta assim, por que Cristo fez questão de deixar claro que o templo deveria ser derrubado? É uma questão que nós temos que falar, porque 70 anos depois de Cristo, por ordem de Vespasiano, o general Tito, que era seu filho, vai a Jerusalém e destrói o templo. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente pergunta assim, não, é porque os judeus tinham que ir embora da Judéia, da região ali depois chamada de Filistia, até depois chamada de Palestina. O único elo de ligação, de unidade que havia entre os judeus era o templo. Vinham judeus de todos os lugares para o templo, para as festas, para a ritualística. Era uma construção, uma edificação que envaidecia o povo hebreu e dava à cultura judaica uma unidade, onde eles pagavam o mesmo imposto, onde eles tributavam para o mesmo Deus, onde eles se interessavam em fazer parte dos grupos religiosos que concorriam ao Sinédrio e elegiam, né, no conselho de ancião quem seria o sumo sacerdote. Então era o único elo de unidade. E o que acontece então? Na destruição do templo, acaba a unidade do judeu. O judeu não tinha mais unidade pela lei, mas pelo templo. Desde a época de Jesus, eles não cumpriam mais a lei. Desde a antiguidade, a lei era ignorada. Aí muitas vezes nós cristãos, principalmente os cristãos ocidentalizados, da influência americana, eles acreditam que em Israel, você vai chegar em Israel e você vai ver os judeus, como todos eles, um povo cheio de fé. A maioria dos judeus em Israel, é uma linha minha, natural, eu tenho até receio de falar isso aqui porque vai para o YouTube, mas eles nem descendentes de Jacó
São judeus helenizados, né? Tem um nome específico para isso, é o judeu proscrito, né? Assim chamado. Enfim, eu não vou entrar nessa polêmica agora não. Eu vou deixar isso aí para os antropólogos como Tecassala e outros que tem mais para falar disso. Mas o que na verdade, judeu não é proscrito, é prosélito. Só para correção aqui. Prosélito. Agora vamos lá. Então o que acontece? A pessoa acha que vai chegar em Jerusalém e vai ver todo mundo religioso. Não, a maioria são judeus seculares. São judeus que têm uma vida totalmente distante da lei, mas que se apegam a alguns costumes, como por exemplo, não consumir a carne do suíno, do porco, não comer peixe sem escama. Muito poucos detalhes da lei. Em Israel não se sacrifica mais. Em Israel ninguém é apedrejado por trabalhar no sábado. Em Israel, homem nenhum deixa de segurar na mão da esposa quando ela está menstruada. Em Israel não se faz o resguardo de 90 dias quando é menino e 180 dias quando é menina. Não existe mais isso. A lei não é mais cumprida. A lei não é mais estabelecida. Qual é a unidade que todo judeu faz? A circuncisão. Só há isso. Então ele quando fica nessa cultura, e nós cristãos, né, generalizando, temos muito mais esperança na reconstrução de um templo que não vai acontecer por obediência à profecia, porque não tem profecia bíblica que fala em reconstrução de templo. Não existe isso. As 70 semanas de Daniel foram encerradas. Elas não faltam a última semana para se cumprir. Isso é falta de interpretação da leitura bíblica. Enfim, também não vou entrar nessa polêmica agora. Mas não há entre os judeus esse desejo da construção do templo, porque se perdeu essa característica. Onde era o templo, hoje tem uma mesquita. E isso foi obra do próprio Deus para envergonhar e encerrar aquela cultura. A cultura judaica deveria ter sido, e eu não estou falando nenhum tipo aqui de discurso antissemita, até porque eu admiro muito eles em muitos conceitos, mas eu falo o seguinte: Jesus veio para implantar a cultura dele naquele povo. E ele fala: e eu vos falo isso para a sua própria salvação. Porque, minha irmã, o certo é nós termos o entendimento. Toda cultura sem Cristo, ela é deformada. Toda cultura, a indígena, a aborígena, a de aldeias, a ocidental, a oriental, a africana, a brasileira, a portuguesa, toda cultura sem Cristo, ela é deformada e pronta para a condenação. Toda cultura com Cristo é purificada e alinhada. Jesus não veio para trazer uma unidade de cultura. Ele veio para trazer a santificação das culturas. Por isso ele diz que todas as nações o confessarão, toda língua confessará. Todo homem, todos os países, todas as autoridades, reis e rainhas irão testemunhar o seu nome. Ou seja, Jesus não quer que o índio deixe de ser índio, que o africano deixe de ser africano, que o japonês deixe de ser japonês, que o brasileiro deixe de ser brasileiro, que o aborígene deixe de ser aborígene. Não, ele quer que todos sejam santificados e dentro da sua identidade testemunhem e glorifiquem a Deus. E esse é o propósito do Senhor quando ele fala aos judeus: e vos falo isso para a sua própria salvação, porque toda cultura tem que confessar que Jesus é Filho de Deus. Amém, bicho. Amém. Porque eu vejo que, de fato, e agora estou mais lúcido ainda, porque eu vejo que às vezes nós, mesmo na nossa crença, no nosso cristianismo, vamos confundindo aquilo que são as leis divinas, que foi o próprio Deus que ordenou, que direcionou, e aquelas que são as leis, né, que os apóstolos daquele tempo emanaram como forma de regular o comportamento das pessoas naquele tempo. Sim. Observe, no Éden só havia uma lei, uma única lei: não comam da árvore do conhecimento
do bem e do mal. E havia responsabilidades. Cuide da terra, semeie, multipliquem-se, povoem toda a terra. Contudo, lei só havia uma. Depois, com a condenação do homem, né, pelo pecado de Adão e Eva, eu acredito que os homens vão nascendo com um conceito de lei natural. C.S. Lewis explica isso muito bem no livro Evangelho Puro e Simples. Ele determina o seguinte, que nós já sabemos o que é certo e errado. Tanto é que quando Caim mata Abel, não havia uma lei que era proibido matar. Deus não havia proibido matar, mas ele não confessou a morte. E até Noé, nós vamos observar que não se fala de transgressão e iniquidade. Mas por que a ira de Deus o cálice da ira de Deus havia se enchido? Porque o homem tinha consciência do seu erro. O homem tinha conhecimento da quebra de princípio que ele havia exercido. Então veio a primeira condenação. Depois, com Moisés, ele trouxe a ordenança daquilo que era proibido segundo ele e daquilo que seria talvez um controle social de uma nação que passaria por um deserto e viveria em uma terra habitada por outras nações também já contaminadas. Mas a ordem a Abraão, antes de Moisés, era que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão abençoou apenas a sua família. Ele não transmitiu os princípios de Deus. Ele transmitiu o princípio de Deus a Isaac, e Isaac pouco a Jacó e Esaú, e estes a ninguém. Foi necessário vir Moisés, como mediador da lei, trazer esse controle. Os apóstolos, a quais são os fundamentos da igreja, e a palavra do Senhor diz em Atos que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, traziam o quê? Um entendimento de que, sendo imitador de Cristo, toda a sociedade estava vivendo em harmonia. Por isso que a palavra do Senhor diz que as populações, em Atos 2, eram simpáticas à igreja e o maior número de pessoas se chegava à igreja. Às vezes hoje eu me pergunto, será se o mundo lá fora vê simpatia na igreja? Será se nós não estamos impondo regras demais aos outros e menos amor? Porque ninguém gosta de chegar em um lugar cheio de regra. Eu nunca fui na Disneylandia, mas quem foi volta achando muito chato, porque é cheio de regra. Você não pode ir com a camisa da sua nação, você não pode ir com a bandeira da sua pátria, não pode ir com alguns escritos, não pode ir de óculos de tal cor, não pode ir de boné senão da Disney. Então, no final das contas, o ambiente que deveria ser de entretenimento passa a ser tenso, porque se você descumprir alguma regra, você é expulso e recebe um cartão de que nunca mais pode voltar à Disney. Então, será que talvez quando chega alguém na igreja, ele não se sente cercado por regras? Eu penso que é um tempo de reconsiderar, porque se nós transmitirmos o amor e a pessoa sair dos tempos amando, ela já sai com a principal regra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Deixa uma última, desculpa. Sim. Não sei se estou arrumando muito tempo. Não, ainda há tempo. Aproveitando a aula. A lei sabática é a lei divina, foi dada pelo próprio Deus. Sim. Que lá em Sim. Gênesis, que reservar o sábado para me adorar, né? Sim. Como dia de descanso. Quer dizer que ela não é mosaica por si só. Sim, ela até é de um conceito anterior, né? Desde o Éden. Jesus, e com a manifestação de Jesus em relação ao comportamento, houve uma interpretação ao longo dos anos em relação a este sábado, ao ponto de que as pessoas deixaram de fazer, inclusive, o bem por trás da palavra descanso. Ou há de fato a posição de Jesus em anular esse descanso, dizendo, quando ele disse que o meu Pai trabalha até o dia de hoje, no sentido de que as coisas mudaram por causa do pecado e por isso já não há descanso para aqueles que continuam no exercício da fé. Na verdade, o que eu entendo em relação a esse sábado, dando destaque, né? Jesus veio e fala da seguinte forma, que o dia foi feito para o homem, não o homem para o dia. Então, o homem tem autoridade sobre o dia. O que muda para nós é que sábado passou a ser todos os dias. Sábado passou a ser
todos os dias nós precisamos consagrar, porque para o judeu era o seguinte: ele não poderia fazer a comida para ele, mas se chegasse um faminto na sua casa, ele poderia fazer para o próximo. O sábado é um descanso onde eu não tenho benefício nenhum para mim, mas o benefício é para Deus e para o meu próximo. O que eu faço para o próximo é válido. Tanto é que Jesus fala: se um animal cair em um poço, adoecer, você não vai tratar? Como é que o Filho do Homem não vai curar alguém? Como curou o paralítico e curou aquela mulher encurvada, né? O homem também da mão raquítica, todos foram curados no sábado. Então Jesus testificava do seu papel de mediador dessa nova aliança como aquele que de fato não tinha um tempo adequado para ter que operar o milagre. Ele não marcava no relógio o tempo: olha, agora eu não posso porque é o nosso tempo de descanso. O que acontece em relação a nós cristãos, né? A nós que somos então assim despenseiros dessa nova aliança, é que o pecado do homem deformou o conceito do princípio original, qual seja consagração total a Deus. O descanso não era só não ficar sem trabalhar, porque era estabelecida a hora de trabalho. Jesus falava: nós temos que trabalhar enquanto há dia. Não havia na lei a ordem de trabalhar de noite. Se trabalhava de dia, o descanso era à noite. A partir do sol se pôr, todos os dias os homens descansavam. Não havia trabalho noturno, uma vez que não havia iluminação artificial. Então, o sábado não era para o homem se descansar fisicamente, porque ele tinha esse descanso suficiente de horas de sono, de hora de alimentação, de hora de lazer com a família. Não é para isso. Era um descanso mesmo em relação à sua mente, à sua espiritualidade. E não era um conceito exclusivo dos judeus. Outras tradições também, outras nações e outras culturas também adotavam esse conceito. A prova de que essa influência era tão grande que nós ocidentais damos folga aos nossos funcionários e, enquanto funcionários, temos direito a uma folga semanal. Essa influência do conceito de separação, ela é tão forte na nossa estrutura social, financeira, empresarial, que até hoje, por lei, é obrigado nós termos esse descanso. Em alguns lugares dão 2 dias, em outros dão 1 dia só, mas o certo é que nós precisamos ter esse descanso, esse conceito de descanso. Então, tem algum grupo de cristãos, eu não tenho problema em citá-los, porque eu tenho muita admiração por eles, que são os irmãos adventistas. Eles são marcados por quê? Porque guardam o sábado. Eles consideram que Jesus veio aperfeiçoar a lei, mas não veio revogá-la. Contudo, os adventistas não circuncidam. Eles não fazem a circuncisão. Ora, se eu não tenho um cumprimento todo da lei, eu não cumpro nada da lei. Então, sempre quando eu converso com o irmão adventista, ele fala a respeito disso: mas tem que guardar toda a lei. Eu falei: olha, vocês guardam a lei em não comer carne de porco e em guardar o sábado. Mas vocês fazem a circuncisão dos filhos de vocês? Não fazem. Vocês sacrificam animais quando é curado? Não fazem. Então, não cumprem a lei completa. Então, não vou dizer para conveniência, mas é meio para ter uma identidade entre eles. Então, somente por isso. Obrigada, Bispo. Nada, amém. Muito obrigado pela presença, muito nos honra, viu? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo em paz? E esse cabelo? Não ouvi. Eu disse: tá traçado, eu ia brincar com a cabeça dele. Se eu tô vendo ali, tá diferente. Falei: eita, caçala. Olha, Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém. E a todos que nos acompanharão depois pelo YouTube também, que Deus abençoe, que essa palavra fique nos vossos corações, sejam edificados e abençoados, e tenham todos um bom dia, mas um bom dia mesmo. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.